Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Presença Cidadã. Neste vídeo eu quero mostrar para vocês de forma bem simples e sucinta qual é o papel do vereador, tá bom? Então vamos lá. Qual o papel do vereador? Não se deixe enganar então por falsas promessas. Saiba que um vereador pode realmente fazer pela sua cidade, tá bom? Bom, o vereador ele é o representante da população no poder legislativo. Essa é a ideia e a função do vereador. Mas afinal, o que é o poder legislativo, né? O poder legislativo ele faz parte de três poderes constitucionais no nosso país: o legislativo, que é o do vereador, o executivo e o judiciário. Então, o legislativo são vereadores e deputados estaduais e federais. Executivo, prefeito, presidente, governadores. E o judiciário são juízes, obviamente, que vão julgar possíveis irregularidades nos outros poderes também. Cada um desses poderes tem a sua autonomia e as suas atribuições. E são poderes independentes, isso é importante. Tá? Então, o vereador da sua cidade, o vereador, ele tem independência e autonomia dentro das suas atribuições para atuar. Ele não é uma pessoa ligada necessariamente ao prefeito, tá? E nem ao judiciário. Então, isso é importante. Portanto, então, quais são as funções de um vereador? Tem muitas, mas basicamente são representar, obviamente, os seus eleitores e a comunidade e a cidade na qual ele representa e foi eleito. Legislar, fazer leis em defesa do bem comum de todos, obviamente. Fiscalizar, a aplicação do dinheiro público, sobretudo, entre outras coisas, mas principalmente, sobretudo, a aplicação desse dinheiro público. Tá bom? Bom, o que é então representar o eleitor? Eu acho que a gente precisa deixar claro algumas ideias aqui que talvez as pessoas tenham equivocadas. A população precisa estar ciente, né, das reais possibilidades e responsabilidades de um vereador para não se enganar. Um vereador ele não dispõe, por exemplo, de recursos orçamentários na Câmara Municipal. Então, ele não pode executar obras, por exemplo, ele não pode aumentar as despesas previstas na lei orçamentária lá, né, no decorrer do ano para o prefeito, tá bom? Ele pode sim, né, fazer propostas, ele pode, veja, ele exerce um papel indireto nesse poder de execução. Então, ele vai cobrar, ele vai propor ao poder executivo, que é o prefeito, alterações sim na lei orçamentária, que precisa de votação, de uma indicação, de requerimento, enfim, ele vai sugerir coisas ao prefeito e este sim poderá ou não executar, mas também vai depender sempre dessa intenção do Poder Executivo. Isso é importante, tá? É claro que, neste caso, o vereador, representando uma parcela da população, e essa parcela da população estando junto com ele, essa pressão política para o prefeito poder executar essas coisas que são demandas da população. Então, um vereador, né, ele pode propor, por exemplo, ao executivo demandas da população, como, por exemplo, construção de escola, posto de saúde, estrada, enfim, áreas de lazer, contratação de serviços de transporte público ou melhoria nesse serviço, contratação de servidores públicos através de concurso público e entre outras coisas. Ele vai propor, mas a execução de tudo isso vai sempre depender das, da capacidade e dos recursos financeiros que a cidade dispõe. Tá? Então não adianta ele vir aqui e falar, olha, eu vou fazer, vou fazer. Não, né? Tem uma questão orçamentária que é fundamental. Existe a lei de responsabilidade fiscal, onde não se pode gastar mais do que se arrecada, simples assim. Então, sempre vai depender dos recursos financeiros e também da intenção política. Ainda que haja o recurso financeiro, depende também do prefeito, né, falar, não, eu vou fazer a contratação ou não vou fazer a contratação através de um requerimento de uma proposta do vereador, tá certo? Ainda um pouco mais, né? Vivemos em sociedade, então a gente precisa ter muito claro uma coisa, né? O que é representar o eleitor, um vereador? É representar o bem comum, tá? Então não é porque o João, a Sebastiana, a Mariana votou em mim ou votou numa determinada pessoa, no vereador, ele foi eleito e essa pessoa vai
fazer o que atender os interesses individuais dessa pessoa. Em hipótese alguma isso pode acontecer. Vereador não é servidor de uma pessoa, de uma empresa ou para atender os interesses de um determinado de um indivíduo, né? Porém, é óbvio que os vereadores, né, na hora da campanha, tudo, eles saem de determinados nichos da sociedade. Então, tem aquele vereador ali que é representante, né, do setor rural, por exemplo, aquele outro pode ser representante da categoria dos comerciários ou dos professores, e ele é eleito. Então, ele vai, sim, dentro da Câmara, ter um olhar para esse nicho que ajudou a elegê-lo, não tenha dúvida, até porque essas pessoas esperam algo nesse sentido, né, de representatividade. Isso é perfeitamente legal, faz parte do processo democrático. No entanto, esse vereador, embora ele vai ter um olhar mais focado naquilo, como o exemplo que eu dei aqui, por exemplo, um vereador que seria um representante da categoria de professores, ele vai olhar para a educação com um olhar mais cuidadoso, mas ele não vai poder fazer nada que não beneficie a educação como um todo. Isso é importante, tá bom? Então, o vereador não pode deixar de lado também os interesses do resto da população. Não é porque ele é um representante de uma determinada nicho da sociedade que ele vai esquecer o resto e vai só focar naquilo, tá bom? Bom, o que é legislar? Legislar, então, consiste, basicamente, apreciar, alterar e revogar leis de interesse dos cidadãos, tá certo? Então, já existe um punhado de leis em todos os municípios e essas leis elas podem ser revisadas, inclusive necessitam muitas de serem revisadas. Existem leis dos anos 60 que talvez não façam mais sentido, por exemplo. Existe demanda de novas leis e regulações. Então, o vereador, a Câmara, eles podem fazer regulamentações, diversas leis, desde que essas leis não impliquem necessariamente numa questão orçamentária a princípio, isso é possível. E também as leis mais importantes que o vereador vai impactar no município e junto ao Poder Executivo é a lei orgânica, que é a principal lei. A lei orgânica, só para vocês entenderem, é como se ela fosse a Constituição do município. Tá? Então, o município tem uma Constituição que precisa ser cumprida, que é a lei orgânica municipal. Então, o papel do vereador é mexer nessa lei, se for o caso, e fazer com que essa lei seja cumprida pelo Poder Executivo, ok? A lei orçamentária, que eu já falei, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e por aí vai. Bom, o que é fiscalizar? Consiste em acompanhar todas as ações do Poder Executivo quanto a finanças, em parceria também com o Tribunal de Contas, e quanto também a constitucionalidade das ações do prefeito, do Poder Executivo. Ele vai lá e ele quer fazer uma coisa que é inconstitucional, enfim, mesmo que não envolva questões orçamentárias. Se um vereador encontrar alguma coisa que ele suspeita de irregularidade, ele pode convocar o prefeito, o secretário municipal de qualquer pasta ou os servidores públicos para serem ouvidos na Câmara para prestar explicações e esclarecimentos. Num primeiro momento, se isso não bastar, eles podem propor uma CPI, que seja, né, com certeza já ouviram muito falar, que é nada mais que uma comissão parlamentar de inquérito, que é composta por um grupo de vereadores que vai analisar uma denúncia feita por um próprio vereador, ou por um munícipe, ou por alguém, tá? E vai, depois disso, pode inclusive fazer o julgamento, né, disso. Então, por exemplo, se a Câmara constatar irregularidades administrativas de um prefeito, a ponto de serem muito graves, a Câmara pode destituir o prefeito do cargo, tá? Só para a gente ter uma ideia. Então, o vereador ele tem realmente um papel de extrema importância, sobretudo na fiscalização do que o Poder Executivo executa, tá certo? Além disso, ele também pode, assim como qualquer cidadão pode, encaminhar uma denúncia para o Ministério Público de irregularidade, e aí o Ministério Público é que vai apurar, tá certo? Então ele tira dele e joga para o Ministério Público. Bom, portanto, então os vereadores eles podem, em tese, processar e julgar o prefeito e também um outro vereador que tenha conduta inadequada ou irregular, né, analisar anualmente as contas da prefeitura e também podem punir, cassar o mandato de um outro vereador e por aí vai, tá bom? Bom, o vereador, então, para finalizar, pode ser proativo, executando efetivamente as suas atribuições legais
em prol da comunidade, independente de ligações político-partidárias. Ou ele pode, né? Muito obrigado. Espero que esse vídeo tenha contribuído para esclarecer um pouquinho sobre o papel do vereador, tá bom? Então, um abraço a todos vocês e lembre-se, inscreva-se no canal, divulgue para os seus colegas e amigos esse canal. Quem gosta de discutir um pouquinho, deixe o seu comentário que é de extrema importância. Um abraço e até o próximo.